Foi. Então, nós somos o grupo 4 e nós escolhemos o Hotel Portugal como a empresa definida do nosso trabalho. E o nosso grupo é composto por Fabiano, Felipe Sobral, Fernando, Giovana, Luan, Luiz Gustavo, Mariana e somos nós. Então, sobre o hotel. O hotel foi inaugurado em 20 de novembro de 1980, o Luís Pinheiro, Portugal. Na época, a Macaé era conhecida como a cidade dos pescadores, onde no máximo tinha 25 mil habitantes. Na cidade, como o próprio nome diz, a prática dos pescados era a principal fonte da economia. Em começo de 1980, a Petrobras começou a se instalar na cidade e Luís Pinheiro, Portugal, ele viu como prédio comercial ser a primeira intenção. Então, Portugal a princípio, ele foi criado para ser um prédio empresarial de salas, mas com a alta demanda de pessoas para se hospedar, o Luiz ele viu como uma melhor opção o hotel. Então, o Hotel Portugal foi um dos primeiros hotéis na cidade de Macaé e tem 40 anos de história. O hotel, ele desde a época do Luiz, foi passado para a Rose, a sua sucessora. Ela trouxe as ideias iniciais do Luiz, que era um hotel simples, mas um hotel que tenha como primórdios, né, a relação com o cliente bem intensa, onde busca-se em todos os contratos buscar todas as intenções do cliente, o que ele precisa para a sua operação. Então, Portugal ele faz toda essa questão, né, de logística, colocou novos serviços como translado para embarques, né, porque a cidade de Macaé começou a ser a base da Petrobras para as operações offshore do petróleo e gás. E até hoje o hotel ele vem trazendo essas características desde o seu começo, e com vários estudos, hoje o hotel consegue a ocupação de 90% a 100%, mesmo no período de pandemia. Bom, para a realização desse estudo, como foi explicado pelo Luan, a nossa empresa escolhida foi o Hotel Portugal. E nesse desenvolvimento, a gente escolheu como metodologia realizar uma pesquisa exploratória com a coleta e tratamento de dados. Para realizar esse processo, fizemos a aplicação além disso, né, de diversas técnicas e ferramentas para conseguir fazer um mapeamento adequado dos processos que foram o objeto do estudo. A metodologia, então, tem o objetivo de utilizar múltiplas fontes de evidência de forma a oferecer uma precisão e maior nas hipóteses que foram apresentadas nesse estudo. Essa pesquisa exploratória, na verdade, a pesquisa exploratória em geral, ela é caracterizada por proporcionar uma familiaridade maior entre o pesquisador e o objeto estudado, permitindo que seja compreendido de forma mais satisfatória o objeto. Essa pesquisa, então, ela visa proporcionar uma visão geral do contexto dos processos que a gente estava estudando e determinar com mais precisão qual é o fato que vai ser estudado de uma forma aproximativa. As informações que utilizamos foram coletadas através de observação direta, em loco, análise documental disponível pela empresa e entrevista com os principais envolvidos no processo estudado. Esse conjunto, então, ele favoreceu primeiramente uma visão global dos processos, que foram determinados 2 processos, o de reserva de quartos e o de limpeza dos quartos. Dessa forma, a gente conseguiu selecionar
os dados que contribuíram de forma mais significativa para esse estudo e para esse desenvolvimento qualitativo da pesquisa. Após essa coleta e tratamento dos dados, concomitantemente ao tratamento dos dados, nessa análise foram aplicadas diversas ferramentas, dentre elas CIPOC, 5W2H, o fluxograma, as easy to be, a árvore de falhas e indicadores de desempenho, como a gente vai ver a seguir. De limpeza e de reservas não estavam com um bom funcionamento, devido à falta de um sistema que integrasse a comunicação entre todos os setores, recepção, governança e limpeza. A ideia é organizar as reservas e identificar quais quartos já estavam limpos e disponíveis para o de um novo hóspede. E, além disso, outro problema identificado foi o número reduzido de camareiras, que, consequentemente, estavam atrasando a limpeza dos quartos e as reservas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o CIPOC. O que é o CIPOC? O CIPOC é um diagrama com a finalidade de mapear e registrar o principal processo envolvido no projeto, mas de uma forma bem objetiva e direta. Ele permite agregar todos os processos de um sistema de formação e análise. O CIPOC é um diagrama com 5 colunas, onde cada letra da sigla CIPOC, que é uma sigla em inglês, tem um significado. O S significa suppliers, que são os fornecedores. O I significa os inputs, que são as entradas do meu processo. O P é o process, que é o processo em si. O O é o outputs, são as saídas ou as entregas. E o C é o customers, que são os clientes. Cada letra da palavra CIPOC representa uma informação que nós vamos mapear dentro dessa ferramenta que a gente está vendo aí na imagem. Uma observação importante sobre o CIPOC é que ele só deverá ser utilizado quando há um correto gerenciamento de processos ou em uma atividade de melhoria em andamento. Sempre que a gente for montar o CIPOC, mapear o processo, nós vamos começar pela coluna central, que é a coluna de processo, que no caso aqui é no processo de limpeza dos quartos. O nosso processo referência é a limpeza do quarto. Depois que a gente informar qual é o processo, nós vamos percorrer para montar do lado esquerdo, que são os fornecedores e as entradas, e após as saídas e quais são os nossos clientes. Nessas imagens, a gente está vendo o mapeamento dos processos definidos no Hotel Portugal, que é a limpeza dos quartos e o processo de reserva dos quartos. Temos todas as colunas desenhadas e classificadas de acordo com cada parte do seu processo, trazendo mais clareza para a identificação de possíveis falhas. E, posteriormente, através de outras ferramentas, as suas devidas ações para a correção das falhas. Tá sem som, Luiz. Oi. Agora foi. Eu vou falar sobre o 5W do 1H, né, no nosso caso. É uma metodologia, né, das mais utilizadas para desenvolver o mapeamento de processos. Né? Consiste em 7 perguntas, né, que detalham, né, as atividades e sua sequência cronológica, né, de uma forma de fácil compreensão e bem objetiva. Tá? Aí, a partir, né, das respostas obtidas, né, todo o resultado ele é elaborado um passo a passo a fim de alcançar todos os objetivos almejados, para a gente conseguir detalhar todos os processos da forma que estava ocorrendo para iniciar a identificação, né, já de algumas falhas, alguns acertos que a gente possa vir a fazer. E é uma ferramenta simples, não precisa de uma equipe técnica especializada para poder realizar.
qualquer colaborador da empresa pode se valer dela, né, e responder às 7 perguntas, né, de uma forma bem detalhada, né, organizando um bom planejamento sem perda de tempo, né, incluindo as informações relevantes para esse mapeamento do processo. Tá? No nosso caso, a pergunta de custo a gente não fez. Tá? Então, quais são as 7 perguntas? Tá? What, o que fazer, why, por quê, we, onde será, né? When, quando, o, como fazer e o how much, que é quanto custará fazer. Essa pergunta de quanto custará fazer, a gente não viu necessidade de incluir, tá? E como que pode ser observado no quadro, né, tá separado os 2 processos, tá? Processo de limpeza de quarto, né? Aí por quê? Para a higiene do local e recebimento dos hóspedes, né? E aonde que ocorre esse processo? É no quarto, que é a limpeza do quarto, e a lavanderia, que é a limpeza de toda a roupa de cama, mesa e banho. Tá? Aí quem realiza? As camareiras, tá? E a governanta, que é a líder. Quando? Após a realização do check-in do hóspede, já se inicia, porque tem uma manutenção já preventiva, já para que, né, já ocorre de forma periódica, para sempre manter o bom ambiente do quarto. Né? Há a preocupação de como que vai estar o ambiente para o hóspede no decorrer da hospedagem dele. Tá? Mas como que a gente faz esse controle? Né? Como que a empresa trabalha? Ela trabalhava, né, através do relatório diário de hospedagem de recepção. Tá? Então, a recepção ela emite, né, periodicamente o relatório, dizendo quais os quartos estão com hóspede, quais estão para ter hóspedes, para irem sendo feitas as manutenções, né, as limpezas, e o controle das roupas de cama, mesa e banho. Tá? E no segundo processo, que é a verificação de disponibilidade de quartos. Tá? Então, essa já é a resposta da primeira pergunta, né? A disponibilidade de quartos. Aí, por quê? Para a realização do check-in do hóspede. O quarto ele tem que estar limpo, ele tem que estar liberado, tem que ter o ok da governanta para poder ser liberado para o hóspede. Onde? Na recepção do hotel. Na hora da realização do check-in, para tentar diminuir aquele tempo ocioso, né? Do momento da chegada do hóspede até a liberação do quarto. Quem faz esse serviço? O recepcionista do hotel. Tá? Ele vai lá, faz a confirmação da liberação do quarto ou não com a governanta para dar sequência no check-in do hóspede. Tá? Quando? Inicia-se já no momento da reserva, que aí ele já tem que deixar um quarto reservado, vai ser de acordo com as especificações, né, do cliente, tá? E é dada continuidade no momento do check-in. Tá? E como que ele faz essa liberação? É através da liberação por parte da governanta, quando dá o ok do quarto limpo. Tá? Então, né, nós fizemos esse mapeamento, né, deixamos de lado a questão do custo, porque ele teria um menor impacto devido à necessidade de ajuste de processos. Tá? E, né, realizando todo esse processo, a gente identificou, né, que o processo 1, que é a limpeza do quarto, ele gira em torno do relatório diário de hospedagem, né, e a extrema necessidade da disponibilidade das camareiras, né, e da governanta para a limpeza, né, dos quartos, tanto no check-in quanto no check-out. E no processo de disponibilidade dos quartos, a gente identificou o alto volume de demanda num período do dia, né, entre o check-out, né, de um hóspede com o check-in do próximo, onde
né, a recepção elabora, né, no início do dia já o relatório do diário de hospedagem, para poder repassar, né, para a governanta, para iniciarem o processo de limpeza, né, e realiza o acompanhamento do mesmo, né, no decorrer do dia. E, ao mesmo tempo, fazendo, né, toda a liberação de quarto, do check-in. Né? E esse fato depende essencialmente da limpeza. Então, são dois fatos diferentes que dependem, compartilham entre si a dependência. Pronto. Pode passar. Acho que pulou um, que agora sou eu. Acho que pulou um slide. Aí, ó. Então, pessoal, vou falar dos fluxogramas, as easy to be. Como a Giovana falou em cima, a gente está com um problema de reserva e limpeza dos quartos. Eu vou resumir o que é o mapeamento de Julia, que é a definição da situação atual do processo. Os participantes desse mapeamento são usuários que estão envolvidos dia a dia no processo. Nesse contexto, uma boa prática é solicitar ao executor do processo que relate como executá-lo, ou então é feito um questionário para levantar informações. Nesse nosso gráfico aí, ó, ele já mostra a limpeza dos quartos. Pode passar por favor, Felipe? Que aí que é o recebimento de reserva, quem está com o maior problema. E pelo esse quadro aí, dá para identificar que o processo é muito lento, demorado e cansativo para o hóspede. Ele tinha que esperar a recepcionista ligar para a governanta para saber se o quarto é liberado. Esse processo é muito lento. O profissional tinha que ir até o quarto para fazer a inspeção e só depois ligar de volta para a recepção com a resposta. Nesse tempo, o recepcionista já ia adiantando o outro atendente. E quando estava no meio da reserva, ainda tinha que parar para atender o telefone da governanta para avisar que o quarto está limpo e só depois voltar para o posto anterior e liberar ele para isso. Isso gerava muita reclamação, né? A recepção lotada, às vezes a pessoa chega cansada e quer logo descansar, né? Quer subir para o quarto para tomar um banho e relaxar. Pode passar esse, por favor? E agora eu vou falar um pouquinho do to be. O to be é um mapeamento de processo que a definição é a situação futura do processo. A gente redesenhou as is, ou seja, onde se quer chegar. É também onde documentamos e ficou definido no mapeamento com auxílio de ferramentas que agregam valor ao processo. Os participantes dessa definição geralmente são pessoas que possuem experiência com o mesmo tipo de processo. Além disso, são pessoas que estão aptas a contribuir na otimização do processo para a melhor aderência às práticas, os objetivos da organização e ao sistema de apoio. Aí a gente já está vendo o quadro, ó, que já está o redesenhado, né? A gente recebe a reserva, aí já tem um sistema para a recepcionista já ver qual quarto que está liberado, e ela, na hora ali, ela já faz o check-in e pede para o hóspede subir. Faz isso aí em 5 minutos e não tem mais nenhuma reclamação. Bom, aqui eu vou falar do FTA, que em inglês é Fall Tree Analysis, em português é análise da árvore de falha, né? E eu vou falar um pouco para que serve. Ela serve para gerenciar o risco, para estimar uma probabilidade de alguma ocorrência de falha. Essa árvore é uma ligação entre os pontos críticos, né?
Por quê? Porque ela é falha. Falha você é crítico. Então, essas falhas são interligadas entre elas. E ela utiliza uma lógica binária. O que seria a lógica binária? Você tem um problema central, né? E você quer achar a causa desse problema. Então, o tempo inteiro assim, você tem um problema central e vai atrás do probleminha mais a fundo lá para ver o que está causando esse problema central. Bom, aqui no nosso caso, a gente pode começar aí vendo no topo um retângulo. Esse retângulo aí, ele significa que tem um evento ou um problema, que se chama evento ou problema topo. É o que significa o retângulo. No nosso caso aí, atraso frequente no check-in ou no check-out. Logo abaixo, a gente vê a nossa primeira porta aí. Ela se chama porta lógica E. O que seria a porta lógica E? Bom, analisando aí o retângulo, tem 2 retângulos abaixo. No primeiro, atraso de entrega do relatório, com o status do quarto da recepção para a camareira. E no segundo, governança não informa sobre o status do quarto. Então, um é consequência do outro. Eles têm que acontecer junto. Por isso, a gente optou por colocar a porta E. Porque atrasa na entrega do relatório, em consequência, a governança não informa sobre o status do quarto. Bom, mais abaixo aí a gente já tem uma outra porta. Essa porta é a porta lógica OU. E o que é essa porta, né? Então a gente vai analisar aí, tem 2 círculos aí. O que quer dizer esses círculos? São falha básica. Então o primeiro círculo está falando falta de agilidade no desempenho das atividades da recepção. E o outro está falando falta de camareira. Ou seja, se ocorrer uma falha ou a outra falha, vai ter atraso na entrega do relatório. Na falta da agilidade da recepção ou na falta de uma camareira, vai ter atraso na entrega de um relatório, com um status lá, se está livre ou não. Bom, aí no outro retângulo, no lado, governança não informa sobre o status do quarto, né? E logo abaixo tem um círculo, que é a falha básica, demora de fluxo de informação entre os setores. Então, nos setores, a governança, por que ocorre essa falha aí da governança? Porque tem demora no fluxo. Como a gente destacou em azul aí, é a causa raiz, tá? Na comunicação interna do hotel. Pode passar. Proposto indicador de eficácia, a fim de mensurar o tempo médio em que um quarto fica liberado. E foi identificado que esse tempo está acima de 40 minutos. Além disso, haviam dias que ocorria uma sobrecarga na mão de obra para o cumprimento do relatório diário de hospedagem. Já no aspecto das reservas, foi proposto o indicador de capacidade, a fim de mensurar a capacidade de entrega de quartos da recepção e relacionar com os resultados atuais. Foi identificado que a equipe na recepção entrega 30% abaixo da sua capacidade, criando um tempo de atraso longo para novos hóspedes. Muitos desses impactos estão relacionados na liberação do quarto pela governanta. Pode passar. Os resultados da pesquisa apresentaram as soluções encontradas a serem aplicadas, que são um sistema integrado entre os colaboradores, com um checklist sobre as habilidades importantes para a mudança, e também uma análise de quais equipes se adequam a esses fatores para um melhor funcionamento do hotel.